Bem-vindos ao Future of Digital Health, a plataforma do Saúde Business. E é um grande prazer, meu nome é Guilherme Hummel, eu sou host e curador do evento, do projeto, um projeto de 12 semanas que envolve a gente discutir e debater sobre o futuro da saúde. No caso, a gente vai discutir o futuro da saúde digital, mas isso já é datado, tá certo? Quer dizer, a saúde é digital. A gente não vai mais voltar a esse assunto, discutir se é digital ou não é digital. Esse é um projeto conjunto entre o eHealth Mentor Institute e a Informa Market Latam, que é uma das maiores empresas do mundo em promoção de eventos corporativos. No Brasil, promove a Feira Hospitalar, o Saúde Business Forum e o Healthcare Innovation Show, o HIS, e outros vários eventos que ocorrem durante o ano. Eu preciso agradecer muito aos nossos parceiros de conteúdo e parceiros de investimento nesse projeto, um projeto bastante ousado, talvez a única plataforma hoje que só discuta a saúde digital. A DGS Brasil, do grupo Daedalus, o grupo Fleury, a Salesforce e a InterSystems. Sem eles a gente não conseguia estar aqui e vocês que assistiram desde o primeiro episódio sabem muito bem por quê. Eu preciso avisar também, dar um aviso, que agora entre 23 e 26 de maio a gente vai ter a 30ª edição da Feira Hospitalar e dentro da 30ª edição a gente tem o HIMSS Hospitalar Forum 2023, a nossa conferência de tecnologia que está na 6ª edição no Brasil e vai discutir vários aspectos que envolvem a extensão do que nós discutimos aqui. Por isso que o subtítulo do HIMSS Hospitalar Forum é Future of Digital Health, antecipando 2030. Então é como se fosse uma extensão do trabalho que a gente está fazendo aqui. E a gente vai ter vários palestrantes internacionais discutindo sobre como a saúde digital está sendo implementada no mundo todo. A gente já falou que vocês percebem que o futuro chega mais rápido em algumas regiões do mundo. Então a gente vai tentar trazer para cá tudo o que acontece. A gente não está nem um pouco interessado em discutir presente, passado, os problemas, por que chegamos até aqui, nada. O nosso objetivo é discutir o devir, o porvir, tudo aquilo que está na nossa frente já é evidenciável, já tem estudos, já tem planos, inclusive implementações já feitas no mundo todo. Nesse fórum desse ano do HIMSS Hospitalar, a gente vai ter 4 verticais de temário. E na primeira vertical a gente vai discutir desfragmentação, que é um grande problema no mundo todo. Todas as cadeias de saúde são muito fragmentadas no mundo, desde os Estados Unidos, a própria Grã-Bretanha e no Brasil também. Então a gente vai discutir um dia inteirinho sobre isso com convidados internacionais para explicar como está acontecendo no mundo, inclusive na Grã-Bretanha, que tem uma similaridade razoável com o nosso sistema público de saúde. No segundo dia, a gente vai discutir platformization, quer dizer, plataformização. Por que é uma tendência? Uma das nossas conversas aqui hoje vai passar por isso. Por que a plataformização da saúde? Por que ter plataformas sanitárias hoje é um ingrediente super importante no mundo inteirinho, devido à escala, à escassez de acesso, todos os problemas que a gente tem pela frente. No terceiro dia, remotalization. A gente vai discutir sobre a remotalização do acesso à saúde, a remotalização da relação entre médico e paciente, telemedicina, telecuidado, saúde conectada, todas essa grade de vetores que atua diretamente cada vez mais dentro da cadeia de saúde, tanto no Brasil como no mundo inteiro. E a última é a algoritmization, quer dizer, a algoritmização. A gente tem que falar sobre inteligência artificial, quer dizer, com os novos projetos em andamento, com as novas ferramentas, com as novas tecnologias que estão à disposição, a gente tem um largo espaço para falar sobre isso. Vamos trazer gente da Holanda dizendo como é que eles estão usando o ChatGPT na Holanda, na Irlanda, no Reino Unido. Quer dizer, é muito importante vocês saírem da ideia hype
das generativas, das tecnologias generativas de inteligência artificial e entender o que está sendo usado na prática, já está sendo usado na prática. Então não percam aí, tem um QR Code aí na tela que é um desconto de 20% para vocês participarem do RIMS Hospitalar Fórum 2023 e é uma oportunidade única de vocês terem uma relação de continuidade com o que a gente discute aqui no podcast. Ok? Conto com vocês lá. Eu tenho o prazer, a honra e a grande alegria de ter aqui comigo o Luiz Gustavo Chiattacchi, uma figura muito conhecida no mercado, um colega de muitos anos, e engenheiro, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Informática e Saúde, atual diretor institucional da SBIS, é pesquisador, representante da SBIS no COPIS, na ABNT, e agora arranjou um doutorado em saúde digital na Fiocruz. Quer dizer, o cara está up to date em tudo que está acontecendo no mundo. Obrigado pela presença, Luiz, um prazer enorme ter você aqui. Guilherme, olha, é uma honra, na verdade, estar aqui. Queria agradecer o convite da Informa, com a sua organização, sua curadoria. É sempre um prazer. A gente sempre tem aí debates calorosos e profundos, né, já que você é um grande conhecedor da saúde e da tecnologia no país. Não conheço nem um terço do que você conhece. Então vamos passar logo a explorar o seu conhecimento. O nosso assunto aqui hoje é Rede Nacional de Dados em Saúde. Ele está até com a camiseta do Conect SUS em homenagem à nossa RNDS, que no fundo é uma plataforma que muitos chamam ainda de Open Health. Enfim, adote o nome que você quiser. No fundo, a gente está falando da mesma coisa, de uma rede, de uma camada que possa incluir os players da cadeia de saúde e também os usuários nessa conexão em cima dos dados clínicos dele. Kia, agora em março de 2023, saiu no BMJ, no British Medical Journal, um paper, um estudo chamado Redes de Atenção para Fortalecer a Atenção Primária em Ambientes com Recursos Limitados. Eu vou disponibilizar isso lá no nosso content page, acessa lá, também está o QR Code aí na tela para vocês acessarem, ou então entra lá no Saúde Business, vai lá no podcast e tem lá toda a plataforma de conteúdo que a gente cita, a gente menciona e a gente estuda em cima delas aqui. Como eu disse, a gente não está fazendo futurologia daqui a 50, 100 anos, isso não interessa. Interessa o evidencialismo que a gente já tem sobre o futuro. Esse estudo é feito pelo Banco Mundial e ele diz algumas coisas interessantes. Primeiro, ele constata que os cuidados de saúde primários de alta qualidade são a pedra angular das estratégias dos países para alcançar uma cobertura universal em saúde, né? Tem poucos países que têm a cobertura universal, mas eles estão crescendo, estão cada vez em maior quantidade assumindo. A própria Índia agora tem um projeto enorme de saúde universal. O segundo ponto é desafios sistêmicos com falta de coordenação e força de trabalho de saúde, limitam o alcance do impacto da atenção primária. Ele está centrado no primary care, ele está centrado na atenção primária. Outro ponto, a atenção primária, na maioria dos sistemas de saúde de baixa renda, é subfinanciada e carece de pessoal, deixando a equipe de saúde trabalhando sozinha para atender as necessidades de sua comunidade. Não preciso nem falar que é um pouco do que acontece com o programa da família no Brasil. Quer dizer, você tem baixa tecnologia e as pessoas têm alto altruísmo de tirar, de coletar esses dados com baixa digitalidade nessa relação. Em 2030, a escassez global, segundo o Banco Mundial, da força de trabalho é projetada em mais de 10 milhões. A Organização Mundial da Saúde acha que vai para 18 milhões. Quer dizer, não há possibilidade de a gente trazer, inclusive para o Brasil, tá certo? Nós temos um déficit monstruoso, crescente, né, na área de saúde. A gente não vai conseguir formar todo mundo, enfim, isso é uma heresia, tá certo? E formar bem, né, que é outro problema. 2/3 da escassez projetada ocorrerão com maior em países com limitação de recursos. O Brasil.
Por isso que eu trouxe isso aqui. E aí ele dá uma noção básica sobre redes de cuidados, que é o que nós vamos discutir aqui hoje. Um grupo de locais de prestação de serviço, que a gente chama de unidades de saúde, público e privadas, deliberadamente interconectadas. Presta atenção, deliberadamente. Não é interconectada por acaso, porque caiu no Wi-Fi. É deliberadamente interconectadas por meio de um sistema administrativo e clínico que promova uma estrutura e cultura que priorize a operação centrada no paciente. Essa operação permite que os provedores em todos os níveis de atenção, sem excluir a comunidade, trabalhem em equipe e compartilhem responsabilidades e dados de saúde. Esse é o contexto das redes nacionais de dados, que aqui no Brasil a gente tem a RNDS. Depois o estudo fala sobre exemplos da Nigéria, Gana, Zâmbia, Filipinas, Indonésia, Tanzânia e Brasil. Eu vou deixar o estudo lá e vocês vão poder estudar. Sempre falo isso. Vai lá, pega o estudo, analisa, traz para a mesa da sua comunidade, da sua universidade, da sua empresa, para discutir um pouco do impacto disso nas nossas vidas, né? Kia, vou fazer aqui uma colocação para você, enfim, de alta periculosidade, tá certo? É assim, vou convidar você a ir lá para 2033. Nós estamos fazendo um podcast em 2033. A Informa pode ser que não esteja lá, mas nós dois estamos num podcast em 2033. E a minha pergunta é o seguinte, como é que você percebe, como é que você vê uma rede nacional de dados em saúde como a RNDS uma década à frente? Quer dizer, como a sua sensibilidade e a sua perspectiva de pesquisador, de observador, percebe que o que será possível ter daqui a uma década, inclusive levando-se em consideração a Estratégia Nacional de Dados em Saúde, que já existe 2020, 2028, quer dizer, o Brasil tem um plano publicado, né, que deu densidade a esse projeto, e se você acredita não só no cronograma, mas que as premissas e as propostas do plano serão viáveis lá em 2033. Você acha que as prioridades são aquelas que você desejaria ver lá em 2033? Olha, Guilherme, isso é um exercício gostoso de fazer, na verdade, né? Quando a gente pensa daqui a 10 anos, né? E a gente compara um pouco, né? Como que a gente estava 10 anos atrás e 20 anos atrás, como que é esse grau de crescimento e de inovação que a gente absorveu, né? Bom, né, na sua época, minha época, a gente tinha ainda a televisão preto e branco, né? Isso. E parece que a tecnologia ou as novidades chegam, a gente incorpora isso de uma maneira tão natural que a gente fala, puxa, mas é verdade, eu tinha o telefone discado ainda, né? Isso. E a gente usou isso, né? Eu era radioamador, usei muito, né, conversar com outras pessoas ainda por rádio. Então, quando a gente pensa daqui no futuro, né, daqui a 10 anos, e você fala, como que você vê a RNDS? Eu espero não ver a RNDS, né? Porque a RNDS, essa plataforma é algo que trabalha por baixo, né? Mas o que a gente deve perceber, né? Acho que a gente vai perceber muito mais os aplicativos, né? Acho que você já disse com muita propriedade, né, que esse aqui já é um membro, não faz parte do nosso corpo. É um gêmeo, né? Digital. E acho que, mas isso daí mas a gente não usa toda a potencialidade que isso poderia ter, né? Eu sempre trago um exemplo até do engajamento do paciente, como não quero falar dos problemas, então vamos falar do como que a gente vai estar. Isso. O paciente vai estar muito mais engajado por meio dos equipamentos celulares e dos equipamentos vestíveis e os complementos, né, dos equipamentos vestíveis. Muitas vezes a gente tem ali um equipamento médico que pode estar ali em casa, né, não necessariamente um relógio, né, mas talvez um equipamento dedicado. Um sensor, por exemplo. Um sensor. Né? Mais dedicado, né? Porque isso daqui hoje ainda não tem uma qualidade tão adequada que a gente gostaria. Ele serve para alguma coisa, mas acho que isso vai evoluir muito. Então, esse engajamento, vejo a gente muito mais engajado no tratamento, coisa que há 10 anos atrás, lá em 2023, nós não tínhamos esse engajamento. A gente já usava celular naquela época, mas a gente não usava o celular para esse engajamento. Então, essa questão de saber, né,
se o tratamento, se eu estou dentro do tratamento correto e aquele tratamento está tendo o melhor desfecho para mim. Então, que a gente fala um pouco de medicina personalizada, mas a gente não precisa ir tão fundo pensando, né, numa molécula específica para mim. Isso vai acontecer também. Mas vamos pensar em alguma coisa um pouco mais simples, né? A gente já tem um conjunto de medicamentos para uma mesma patologia, com substâncias diferentes, mas todos eles servem para dor de cabeça. Qual será desses 5, 6 medicamentos diferentes, substâncias diferentes, é a melhor para mim? É um negócio relativamente simples, né? A gente não está inventando algo, mas eu só vou saber disso se eu tiver experimentado. E se eu documentar, tiver alguma forma de saber, tomei esse, como que foi a minha reação, né? O meu desfecho. Pensando num desfecho muito simples, né? Então, isso aí deve fazer uma grande diferença. Agora, aí a gente pode separar em 2 grandes grupos, né? Uma questão, quando a gente está usando isso para coisas mais cotidianas, né? Até para um bem-estar, digamos assim, que alimento que me cai melhor, ou uma pequena alergia que eu tenho, e muitas vezes a gente não consegue fazer essa conexão. Se eu tomo uma bebida alcoólica, um café, né? A gente vai fazendo isso, mas a gente não percebe. Dá uma dorzinha de cabeça depois, mas você continua fazendo, ou você não experimenta. Eventualmente você mudou alguma comida, alguma alimentação, e você não percebeu que aquela outra alimentação não fez diferença, né? Então, acho que isso tudo faz muito sentido. Que eu ia falar das 2 vertentes. Uma, no nosso bem-estar. Isso está melhorando, então tudo isso está me ajudando. A questão das atividades físicas está me ajudando a ter uma vida mais saudável. E a outra nos tratamentos mais complexos, os crônicos, né? Aí sim, né, você já tem uma patologia e você precisa acompanhar essa patologia um pouco mais de perto, né? Diabetes, os cânceres, né? Então, problemas de coluna, do coração. Então, ali você já sabe que você tem uma patologia, aí sim é um acompanhamento um pouquinho mais fino. Então, todas essas coisas conectadas vão nos ajudar nesses 2 sentidos, né? Para eu ter uma vida mais saudável e eu ter um desfecho melhor dentro de uma linha de cuidado específica que eu preciso, né? Fora isso, acho que dentro de uma cadeia, olhando para uma cadeia de saúde, né, como você falou, né, tem muito investimento na atenção primária. Eu acho que a gente vai voltar para aquela saúde muito mais próxima de nós, né? Hoje nós estamos muito dependentes de hospitais, digamos assim, né? Você tem um problema, você corre no hospital. A gente vem, né, a gente sabe que esse modelo não é sustentável, a gente vem discutindo bem qual que é o papel de cada uma dessas instituições. Eu acho que a gente vai ter um reforço, né? Quando a gente fala na atenção primária, né, e isso faz muito sentido, né? Não se discute mais se isso é bom ou se é ruim, né? Precisa ser assim. E hoje os países estão vendo como implementar. E acho que no Brasil, em alguns lugares do mundo também são assim, mas especificamente no Brasil, a gente tem uma malha, por exemplo, de farmácias muito grande, né? Nós temos mais de 90 mil farmácias no país, né? Então, acho que a gente vai identificando um pouco outros players que hoje, né, participam da cadeia da saúde, mas pouco, talvez, na assistência. Acho que a gente vai descobrir ou vai desenvolver um talento natural para trazer mais assistência para esses estabelecimentos. Mas você acha que nós vamos ter uma rede capaz de fundir, pelo menos um sumário de dados do usuário, do paciente, uma rede que seja possível atuar tanto na saúde suplementar como na saúde pública? Eu não tenho a menor dúvida. Não tenho. Sim, é uma crença, nós trabalhamos para isso, mas... Então, pensando em 2023, a gente já tinha um trabalho intensivo naquela época, mas já em 2023 as coisas já estavam mudando, pós-pandemia principalmente. Sim. Acho que a gente deu um degrau muito grande, então eu não tenho a menor dúvida. Qual é o grau que a gente vai ter, né? E aí tem vários documentos ou informações clínicas que
quando a gente pensa numa continuidade do cuidado, né, essa continuidade é composta por vários documentos, várias informações clínicas. Né? Então, naturalmente, a gente pode ter acesso a muito como a menos. Né? E vou destacar algumas. Então, a gente pode pensar numa prescrição. Prescrição eletrônica é um documento muito importante, não só a prescrição, como a dispensação. O médico prescreveu, mas eu encontrei aquele medicamento, eu estou tomando aquele medicamento e aí engata com o engajamento. Ele prescreveu, eu fui lá, eu adquiri aquele medicamento e eu estou tomando aquele medicamento. E entrei dentro de um tratamento. Né? Qual que é o desfecho? Então, acabou aquela cartelinha, eu compro outra cartelinha e vou acompanhando. Eventualmente, o médico faz uma correção de rumo, né? Então, essa é uma informação muito importante da gente ter e que eu acho que nós vamos ter em 2033, e isso será certo. Default. Nós vamos ter essa sequência, esse histórico das nossas prescrições e das nossas dispensações. Assim como já há 10 anos atrás, em 2023, a gente já conseguia ter, por exemplo, um histórico de vacinação de Covid ampliando para um histórico de vacinação integral. Testes da Covid também foram... Os testes, tanto a vacinação como testes, né, que hoje, em 2023, já está no Conect SUS. Né? Então, acho assim, essas coisas já se tornaram possíveis. E não é mais um sonho, é uma realidade. Agora, como escala isso? Né? Nós estamos conseguindo fazer isso em todos os municípios do país. Então, acho que esse é uma discussão importante também da gente ter. Não é nem mais uma discussão tecnológica, é uma discussão operacional. Né? Como é que você opera 5.000 municípios que têm cabeças diferentes, eles têm, inclusive, poderes de atuação às vezes diferentes, às vezes conflitantes. Não. Eles têm sim, né? Os municípios eles são independentes e nossa saúde é composta pelo modelo tripartite. Isso é único no mundo, Guilherme. Por isso também que a gente olha para fora para pegar algumas melhores práticas, mas aplicar essas práticas no Brasil é sempre muito diferente. Né? Então o município ele tem uma autonomia. E quando a gente fala na APS, né, na Atenção Primária à Saúde, é o município que entrega essa saúde ao cidadão, na prática. Depois a gente vai para a especializada, que tem um papel do Estado, né, e a federação com financiamento. Então, na verdade, o financiamento em todas as esferas, né? Ela é também dividida. Então, aí a gente vai ter uma discussão, né, que e da obrigatoriedade, dá para obrigar também, é um pouco, a gente discute um pouco isso, né, para também não penalizar um município que talvez ainda não tenha um bom sinal de internet, por exemplo. Né? Então, acho que tem que ter, não é por causa disso que a gente só vai olhar para o pequeno também. E a gente discute muito isso na saúde suplementar, falar, quando a gente faz, por exemplo, um padrão TIS, né, da troca da informação na saúde suplementar, a gente tem que lembrar que tem um pequeno prestador, um consultório, um laboratório muito pequeno, que tem uma operadora muito pequena, sem estrutura. Né? Mas se a gente for também só nos basear nos pequenos, a gente nunca evolui. Sim. Então, acho que a gente tem que ter essa aposta maior, né? E um olhar, acho que a gente não pode esquecer dessas diversidades que nós temos no país. São boas. E nós temos aí uma comunidade também discriminada muito grande, os vulneráveis, né? E que isso varia muito de país para país, né? Então, puxa, a gente tem que fazer um atendimento a uma população de rua, ao indígena, né? Que ela é muito diferente. Né? Por isso, assim, vamos olhando para um mainstream, né? Para algo que vai atender muitas pessoas, e sem deixar de contemplar os vulneráveis. Deixa eu fazer aqui uma lembrança dos nossos parceiros, a DGS Brasil, que pertence ao grupo italiano Dédalus, né? Ela é provedora líder de soluções de diagnóstico e gestão hospitalar na Europa e um dos maiores, mais importantes do mundo hoje.
Ela tem sede na Itália, possui atuação mundial em 40 países e mais de 7 mil colaboradores. Inclusive está no Brasil, com uma atividade bastante intensa na cadeia de saúde. Da mesma forma, a InterSystems, que é uma empresa norte-americana que vocês já conhecem bem, é provedora de tecnologia em plataformas de interoperabilidade e plataformas de gestão. A InterSystems tem 1 bilhão de registros eletrônicos com a sua tecnologia hoje no mundo inteirinho. Da mesma forma, a Salesforce é uma gestora de relacionamento. Muito curioso como a gestora de relacionamento passou a ter importância num mundo em que o relacionamento na saúde precisa ser intensificado. Como você bem disse, o engajamento precisa desse relacionamento, né? Ela tem uma série de ferramentas que atuam e que tem um sentido único de usar o registro eletrônico de saúde como uma ferramenta automática de alertas, de uma série de insights importantes para a cadeia de saúde. Eu tenho muita provocação aqui para te perguntar uma porção de coisa, mas eu vou dar alguns exemplos do que nós estamos falando que já existem em 2023 no mundo. E possivelmente em 2033 está tudo consagrado, né? Mas nem sempre foi assim. O Reino Unido, pela primeira vez, o Reino Unido tem um spine, né? Quer dizer, ele tem uma rede há quase 15 anos, que é uma rede de dados que funciona, mas não funciona. Funciona mais ou menos, não funciona. Então, este ano, quer dizer, é um projeto de 2 anos, mas este ano, a NHS fundou a NGS Federated Data Platform, que é uma plataforma de dados nacional muito parecida com a NDS, que reúne todas as informações em uma única fonte. Lá é fácil, 60 milhões de habitantes, lá é fácil. Onde elas podem ser usadas para melhorar a tomada de decisões e os resultados dos pacientes. Quem construirá e gerenciar essa plataforma? Isso é muito interessante. No mês passado, o Reino Unido fez uma licitação pública para fazer esse gerenciamento. Não só a implementação, como a gestão dessa plataforma pelos próximos 5 anos. É um projeto de 430 milhões de dólares. E espera-se que em 5 anos, da mesma forma como a gente espera em 2033, ter a nossa RNDS como camada de infraestrutura para tudo isso que você está se referindo, eles também esperam. Na realidade, o sistema público britânico, ele é um ero e vezeiro de gastar dinheiro em tecnologia. Você sabe muito bem disso. Escrevi um livro sobre isso. Quer dizer, ele gasta dinheiro, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, às vezes ele retrocede, às vezes... Enfim, e esse é mais um projeto para falar em cima do Spine, é um projeto em cima do Spine, quer dizer, vai utilizar o Spine, mas não só ele, para fazer para subsidiar o Summary Records, que é o sumário que eu acho que deveria existir nos países latino-americanos. Não precisa ter um registro eletrônico com tudo, mas você precisa ter 15 elementos que façam parte dessa compartilhamento de dados. O Canadá, da mesma forma, o país trabalha em uma estratégia nacional para melhorar a interoperabilidade e já estão, só que lá é dividido por regiões, tá certo? Você sabe como é que é lá, até a língua é dividida por regiões, né? É dividido por regiões, o uso não é obrigatório, mas é incentivado. Isso é uma pergunta que eu vou fazer depois para você, essa história de incentivar ou obrigar. A França tem o Dossier Médical Partagé, que é um registro eletrônico que já está sendo implementado há 2 anos, tá certo? E permite que os pacientes e os médicos se interajam por si só. Isso é muito interessante, não tem uma federação lá controlando tudo. Quer dizer, você vai na relação, isso eu quero, isso aqui eu não quero, mas você é obrigado a utilizar o Medical Partagé. Embora não seja estritamente obrigatório, também existem incentivos para você utilizar dentro da cadeia pública. A Alemanha, a mesma coisa. Eu não vou conseguir falar o nome aqui. Telematic, enfim, não vou falar, mas é um neologismo enorme aqui para mostrar a infraestrutura tecnológica em saúde da Alemanha. O uso também não é compulsório, mas a Alemanha passa
por um grande incentivo. A Alemanha ficou muito atrasada na Europa em relação à União Europeia, muito atrasada. Nos últimos 4 anos, investiu muito para conseguir ter essas camadas de interoperabilidade para disponibilizar esse acesso. E a gente podia falar aqui da Estônia, que também está usando blockchain, está usando bastante tecnologia, também não é compulsório o uso. E a Dinamarca, que usa desde 2007, sempre a Dinamarca, eu nunca trago má notícia da Dinamarca, sempre boa notícia. Desde 2007 ela usa e lá é obrigatório, lá é compulsório, lá não tem médico dizendo, não uso isso, porque não, você tem que usar. Ainda mais se o sistema estiver dentro da alçada pública. Nesse sentido, Kia, eu queria fazer uma pergunta para você em relação a alguns desses dados que eu citei aqui. Você acha que lá para frente, quando a gente tiver a nossa rede funcionando de forma autônoma, com uma infraestrutura razoável, nem estou pedindo que seja uma infraestrutura como você tem num país 4 ilhas, como é o Reino Unido, não estou pensando em que a gente vai ter problemas de banda, vai ter problemas de... Mas você vai ter uma utilização. Digamos que a gente vai ter vacina, vai ter teste e vai ter o ISUS. Pelo menos esses 3, com o CID, a gente possa ter essa conexão global, principalmente para atender a base da pirâmide, família de 1 ou 2 salários mínimos. Isso seria importante. Mas a minha pergunta é, você acha que cabe no Brasil, primeiro, a compulsoriedade, quer dizer, você acha que é factível? Eu vou citar vários exemplos, cinto de segurança, o TIS que você citou. Quer dizer, chegou num determinado nível que não tem mais, olha, por favor, ajuda. Não tem, é compulsório, é usar ou usar, inclusive com benefícios e prejuízos, multas, se você não utilizar. Primeiro, a compulsoriedade. Segundo, você acha que a inteligência artificial vai dar um upgrade muito grande nessa visão que você desenhou para 2033? Quer dizer, como é que você vê as generativas chegando agora na... Eu já tenho 3 projetos, um da Clínica Maio, que você deve ter ouvido falar, eles já estão com um projeto com as generativas para câncer, acho que de pâncreas. E você já utiliza informações que são dadas automaticamente pelo ChatGPT. E o último, você acha que esse paciente, esse usuário será capaz de adotar, de engajar o registro eletrônico na sua vida, no seu cotidiano, através talvez de um personal health record, um registro pessoal de saúde? Quer dizer, cansado de bater a porta do sistema e não conseguir um agendamento de um especialista oncológico no SUS hoje em São Paulo, dava 6 meses. 6 meses. E na Inglaterra também, tá? Os caras estão em greve lá porque a coisa não é diferente lá. Quer dizer, chega-se a um momento de que a saúde global, o acesso à saúde global é cada vez mais difícil, é cada vez mais complexo fazer isso. Então você acha que esse paciente vai adotar autocuidado, vai adotar um registro? Quer dizer, lá em 2033, você acha que esse engajamento vai ser factível? Joia. Vamos lá. Com relação à obrigatoriedade do uso, eu acho que é bastante razoável que isso aconteça. Hoje a gente já tem todo um sistema de notificação compulsória de de exames e de algumas doenças. É muito mais simples, não tenho dúvida. Mas acho que essa questão ela pode ir evoluindo. Primeiro o médico, depois o paciente, talvez. E assim, então, não é um negócio que você olhe e fale incabível, ou nós não temos os instrumentos para isso, seja jurídicos ou sejam tecnológicos. Então, acho que dá sim. Até, o que a gente tem é uma peculiaridade do Brasil bom, adianta também fazer uma obrigação? Hoje a gente já tem uma portaria do Ministério da Saúde que obriga todo laboratório a enviar o resultado de testes de Covid pela RNDS. Ou seja, o laboratório tem lá o seu sistema de laboratorial, seu LIS. Esse LIS tem que estar integrado à RNDS para mandar para mandar o resultado de teste de Covid. E é obrigatório, né? Isso é obrigatório. Bom, nós temos aí milhares de laboratórios no país. Quantos que estão já conectados? É uma parcela muito pequena, né? Apesar de que esses que estão conectados têm uma massa muito grande de resultados. Então, tem uma base de dados muito grande. Mas
Só me atendo à questão regulatória, né? Ou seja, muitas vezes uma obrigação, aquela obrigação de, mesmo a notificação compulsória, ela não acontece 100%. E aí é onde também não dá para apertar 100% no nosso país. Por quê? Por causa das desigualdades nacionais. Né? Agora, quem tem condições de fazer, tem que fazer. E o Estado tem que dar as ferramentas para que isso aconteça. Né? Não adianta também obrigar. No caso dos laboratórios, até alguma coisa que a SBIS faz puxa, como que a gente facilita a vida daquele laboratório ou do desenvolvedor de software que oferece a solução para o laboratório. A gente precisa atacar esses pontos, né, para falar, eu tenho condições de fazê-lo, ou seja, não vai custar caro para fazer isso. Então, acho que a obrigatoriedade ela é bastante razoável e ela pode entrar em cenários com conjuntos de informações específicos e ter um crescente, e em cenários diferentes também. A gente pode trabalhar isso mais fácil na saúde suplementar, não tem a menor dúvida, que já tem uma estrutura muito mais estabelecida, né? E tem ali já um processo de fiscalização, autuação melhor do que no sistema público. Segundo ponto da inteligência artificial, né? Isso daí não tenha dúvida que vai transformar muito, né? E eu não diria que a gente precise de algo tão sofisticado também. Né? Quando eu estava falando da questão até da prescrição eletrônica, pequenas identificações de interação medicamentosa, coisas simples, Sim. que a gente já pede, inclusive, lá no processo de certificação de software da SBIS, né? Quando um sistema de prontuário eletrônico vai se certificar, ele já destaca ali algumas questões que são pequenos itens de suporte à decisão. Interação medicamentosa é uma delas. Agora, puxa, é fácil fazer interação medicamentosa quando eu tenho o medicamento bem codificado. Então, eu sei que medicamento é esse. Sério, né? Exato. Como nós não temos isso, acho que a inteligência artificial ela entra numa camada que a gente está percebendo com o ChatGPT, ou seja, como é fácil, como é gostoso conversar com ele. Né? Então, é onde a inteligência artificial consegue pegar um texto desestruturado e trazer uma certa estruturação. Por exemplo, uma consulta médica em que você... uma consulta presencial, é oralidade. Você está conversando e tem uma máquina transcrevendo tudo isso e depois gerando registros no próprio prontuário do paciente e depois o médico acessa quando quiser. Quer dizer, essa máquina pode fazer isso. Eu vi o GPT fazendo isso com estudos de trial, de clinical trial, né? E faz bem, quer dizer. Então, acho que é isso que a gente vai ter, né? Um avanço grande da inteligência artificial. Está muito mais até... No suporte, né? Não na inteligência, mas para suportar essa carga de trabalho. A gente fala, Guilherme, não é muito frustrante, né? A gente discute até essa questão de eu conseguir transcrever. Há tanto tempo que a gente vê isso, a gente vê agora, né? Até as próprias plataformas de videoconferência que já aparece ali a transcrição online. Mas é frustrante quando a gente não vê isso aplicado. Né? E quantos anos de pesquisa a gente discute isso? Nossa, isso tem então, 20 anos. Já. Talvez agora a gente consiga. Né? Mas é porque a gente... Por quê? Porque é uma série de questões... Na saúde, claro, se você transcrever alguma coisa errada na saúde, a repercussão é grande. Então, tem uma questão um pouco mais complexa, né? Do que a gente estaria transcrevendo ali uma videoconferência. Mas acho que a gente está chegando num ponto muito bom para isso agora. Então, acho que a gente precisa de códigos ainda para fazer todos esses cruzamentos, para usar a inteligência artificial, para fazer um suporte à decisão, né? Ver qual medicamento é melhor. Isso acho que a gente precisa de código. Mas, como a gente fala de DRG, né, quando a gente fala do Diagnosis Related Group, que serve justamente para a gente mapear, a gente está comparando laranjas com laranjas, né? Quando a gente fala, um paciente ficou internado 5 dias, o outro ficou internado 7 dias. Qual assistência for melhor? Esse que ficou internado 7, será que ele foi pior? Depende. Depende o quê? Das comorbidades. Se a gente está falando que eu fiz um parto de uma pessoa
que é saudável, e um parto de uma pessoa, de uma mulher diabética, hipertensa, é complicado. O DRG serve para a gente identificar isso. Falar, ó, esses 2 partos, eles são diferentes. Esse ficou internado 3 dias, esse ficou 5, mas tá dentro do contexto, 5 dias era ótimo. A gente precisa de códigos para isso. E essa é uma grande dificuldade que a gente tem hoje no país. Por que a gente não aplica o DRG muito mais? A gente não tem código. Então, puxa, será que eu consigo fazer a inteligência artificial, né, me ajudar nessa codificação e a gente dar um salto? Porque a tecnologia para processar o DRG a gente já tem, a inteligência a gente já tem, mas a gente não tem o insumo, né? E aí talvez você vai ter data lakes que possam fazer isso muito mais com com mais assertividade do que se você... Assim, isso a gente está vendo como está crescendo, a gente fala de corpos, né? Porque a inteligência artificial ela tem que processar numa base grande de informações, né? Sim. Isso está acontecendo. E só, finalmente, o engajamento do usuário, Personal Health Record é outra coisa que eu sou muito frustrado, porque eu sempre achei que isso daí iria ter acontecido há 15 anos. Sabe que eu tenho 2 aqui no meu celular, mas pouco uso. Mas, então, ou seja, por quê? É a questão da usabilidade, a gente não encontrou. Né? E quando eu falo, a gente tem um problema de beira de leito, leitura de código de barras, RFID... Quanto tempo a gente fala de RFID? Isso não devia estar muito mais natural no nosso cotidiano, né? E ainda não está. Por quê? É isso que eu acho maravilhoso, né? Quando a gente fala, a gente tem a tecnologia, então a gente tem que estudar onde está a brecha que isso vai entrar de uma maneira natural. Né? Quando você vê, você está usando e você não percebeu. Se tiver que forçar o uso... Então, mas aí que é uma coisa interessante para a gente discutir sobre a visão do futuro, né? Veja só, seria interessante que o Ministério da Saúde, enfim, saúde suplementar, todos os players, né, identificasse isso que você falou. Bom, quais são as brechas? A brecha, por exemplo, é benefício. Isto é, se eu gerar um benefício para o paciente, se um plano de saúde gerar um benefício para o paciente, mas a ANS, não, esquece a ANS, em 2033 não vai ter mais ANS, eu eliminei a ANS. Em vez de um benefício, a compulsoriedade, quer dizer, a obrigatoriedade, ou então, em milhagem, quer dizer, isso, a gente está acostumado a ver isso, quer dizer, a utilização vai te dar algum retorno para você. Estas frechas, essas brechas, esses buracos que são precisos, porque enquanto a gente ficar discutindo sempre o presente, sempre o que tem que resolver no dia seguinte, a gente não encontra as brechas. Porque as brechas dependem de ousadia, depende de infraestrutura para você chegar lá, e eu vejo muito pouca discussão sobre essas brechas para você fazer com que o paciente resolva utilizar o autocuidado ou uma ferramenta de autocuidado que seja não um brilhareco, né? Ele usa 2 meses, depois já não usa mais. Acho que é a importância das startups, né? Mas como modelo de negócio, não da startup simplesmente de ter uma ideia nova, né? Mas a gente está vendo, por exemplo, as startups de planos de saúde ou de operadoras de provimento de serviços de saúde. Algumas viraram planos, outras não, né? Que estão tentando um modelo de negócio um pouco diferente, baseado em dados, baseado na continuidade do cuidado. Então, qual que é o incentivo ali? Eu tenho um serviço um pouco melhor, pagando um pouco menos, digamos assim, do que os planos tradicionais. Então, acho que a gente tem que ir testando essas coisas e o incentivo para as startups acho que é fundamental. Acho que a gente tem pouco incentivo para startup no nosso país, principalmente na saúde, e acho que isso está dentro da estratégia da saúde digital. Não é de uma implementação simples, a gente discute isso junto com a MCTI também, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Como fazer isso? Não é simples, a gente tem essa questão da privacidade dos dados, mas é algo que precisa acontecer. Nós temos uma massa de dados maravilhosa no nosso país para servir como insumo. Mas quando você estava falando no engajamento ainda, deixa eu trazer um ponto importante aqui, que já está acontecendo neste momento, né? Quando você falou das filas, né? A gente tem no nosso país todo um sistema de regulação. Né? Regulação é aquele que você, na atenção primária, identifica que você vai precisar, por exemplo, de uma cirurgia, de uma questão especializada mais cara, e aí você entra na famosa fila.
Nós estamos aprovando neste momento, o governo está aprovando neste momento um padrão da mensagem de regulação. Porque nós temos uma falta de transparência nesse movimento, de como funcionam essas filas. Sim. Então veja que de vez em quando alguns instrumentos mais simples, a gente precisa dar transparência. E daí, o próprio mercado, aí o consumidor final, o usuário final, adere. Ele olha e consegue cobrar. Você nem está forçando nada, mas a partir do momento em que fica evidente, algumas coisas precisam funcionar, porque agora as pessoas estão vendo, né? Então, essa mensagem de encaminhamento, né, para a regulação é uma mensagem que está sendo discutida neste momento. Então, veja, para a RNDS. A RNDS vai ter uma mensagem de encaminhamento da atenção primária para a especializada, né? Veja coisas práticas acontecendo nesse momento. Então, eu acho que o usuário ele vai se engajar sim, mas tem que ser de uma maneira mais transparente. E aí a gente... esse tema que a gente diz que é um tema novo de UX, de usabilidade, que a gente precisa mais pesquisa, mais investimento. O que é que o usuário espera, né? Como é bom para o usuário para ele usar aquela tecnologia em saúde? Eu concordo inteiramente com você. Nós temos coisas que não dependem de tecnologia para fazer, entendeu? Quer dizer, esses 10 próximos anos tem que ser um laboratório para a gente estudar mecanismos que não tem nada a ver com tecnologia. E a gente viu isso na Covid, como elementos de autocuidado foram absorvidos, aderidos pelo paciente com muita facilidade e sem obrigatoriedade. Quer dizer, você não tinha, você é obrigado a sair, e pouca gente levou isso em consideração. A gente vai estar conversando com a Salesforce aqui, numa das sessões, sobre automação na área de saúde, que é um grande espaço de diálogo que ela traz muitos elementos internacionais de serviços, de operações automatizadas na área de saúde, seja para o RPA, enfim, seja para qualquer outro fenômeno. Então, a gente vai conversar sobre a Salesforce, sobre essa gestão automática de dados, principalmente em call center, né? Nossa, precisa reinventar o call center, que é uma coisa absurda. A InterSystems também fala sobre o uso da tecnologia em plataformas de interoperabilidade. Quer dizer, é difícil você pensar hoje em automatizar a interoperabilidade, você ter a interoperabilidade como se fosse um fato normal na vida das pessoas, e elas não veem isso, né? Elas não têm essa facilidade, até falar em interoperabilidade as pessoas não sabem falar. Então, a experiência dela no mundo todo é muito importante nesse momento. E a mesma coisa, eu queria dizer que em 2020 o grupo Daedalus deu um salto no plano de expansão deles e adquiriu a parte tecnológica da Agfa Healthcare IT, tornando-se uma líder no mercado de soluções do segmento hospitalar. Em 2021, ela também comprou a DXC Technology, que também atua na área de software de saúde. Quer dizer, são players importantes para adicionar valor do que está acontecendo no mundo aqui no Brasil. Kia, nós temos alguns minutos ainda. Quantos minutos nós temos? 5 minutos. Então, a gente vai usar uns 10, tá certo? 5 minutos. Eu preciso falar um pouquinho sobre blockchain. Eu queria... assim, um sumário, não vou nem entrar aqui na papelada de exemplos de blockchain. Enfim, você é um dos grandes especialistas, é apoiador, consultor da ABNT nessa área de segurança de dados. Quer dizer, eu cada vez me assusto mais com a falta de emergência da cadeia de saúde, porque os bancos estão fazendo a sua parte lá, cada um está fazendo a sua parte, mas vejo pouca assertividade numa plataforma que seja minimamente nacional para traduzir tudo isso que a gente está falando aqui em segurança e privacidade de dados. Um dos elementos que emergiu nos últimos 10, 15 anos foi blockchain. Quer dizer, essa cadeia de dados que tem alta
criptografia e tem baixa vulnerabilidade, que está sendo usada principalmente em grandes massas de dados. Vários países já estão utilizando, nos Estados Unidos, empresas privadas. Eu queria a sua opinião em 2, 3 minutos. Olha que desafio maravilhoso aí. Eu sei o que você pensa sobre blockchain, por isso que eu vou pedir 2, 3 minutos. Diga lá, blockchain resolve o nosso problema de massa de dados, de ter uma RNDS? Acho que até que já usaram lá, enfim. Qual é a tua visão sobre blockchain na área de saúde? A gente discute segurança da informação há muito tempo, né? Então, tem vários instrumentos tecnológicos para a gente tratar a segurança da informação, criptografia, autoria. E a grande novidade que o blockchain trouxe para a gente foi 2 características que para alguns negócios eram muito importantes. Como eu consigo fazer uma transação de forma anônima, ou seja, sem me identificar, mas que eu consiga ainda assim realizar essa transação, que foi o caso do começo das criptomoedas. E uma característica de ter um processamento distribuído, onde a governança ela é descentralizada e completamente descentralizada, e a confiança ela vem de como trabalham esses nós distribuídos, que fazem parte dessa rede. Então, bom, isso se aplica a algumas questões muito claramente que falam, eu preciso disso. Então, quando eu vejo essas 2 características singulares do blockchain, eu falo, puxa, para isso, o blockchain, se eu quero um negócio distribuído, eu preciso do blockchain porque ele já tem todos os instrumentos, como que funciona essa questão distribuída. Acho que daí eu penso na saúde se a gente está necessitando dessas questões, né? Então, eu falo, bom, na saúde, eu preciso ter uma transação anônima. O dado precisa ter privacidade, mas a identificação ela é fundamental, tanto do paciente, quanto do profissional de saúde, quanto das instituições de saúde. Então, a origem daquela informação ela é muito importante. Isso a gente consegue com certificação digital, de diversas outras formas. O blockchain usa a certificação digital também, né? Mas perceba, bom, eu não preciso exatamente dessa característica do blockchain. E quando a gente fala num sistema distribuído, né, a saúde ela costuma ter uma organização um pouco mais estabelecida, né? No caso da RNDS, ou quando a gente pensa numa organização governamental, né, a gente até, né, preconiza, e assim que foi preconizada a RNDS, de distribuir em bases estaduais. Mas é uma distribuição que ela não é sem... as regras são muito bem definidas e ela não é aleatória. No blockchain é mesmo uma coisa assim, quero participar e quero virar um nó da rede. Ó, você segue essas regrinhas aqui, você pode entrar e virar um nó da rede. Na saúde não é assim, não é qualquer um que vai entrando, né? Você já tem que ter uma boa governança prévia. Quem que você é? Né? Eu preciso saber quem que você é, você precisa ter uma qualificação, né? Então, acho que não é exatamente necessário o blockchain para a saúde. Ele até pode ser usado, mas a gente não vai aproveitar uma série de características que são únicas do blockchain. Os pressupostos não exigem isso na saúde. Ele tem todo um processo de auditoria, rastreabilidade. Isso para a gente é importante na saúde, né? O manual de certificação da SBIS já tem um requisito não obrigatório que já estava em 2011 de encadeamentos de documentos de saúde. Tracking. Era um blockchainzinho, mas como que você faz? A gente já especificou naquela época, não existia a palavra blockchain ainda, vai vendo, Guilherme. Mas a gente falava o seguinte, a todo registro que entrar, ele vai tem um algoritmo que encadeia para que se eu tirar um negocinho aqui do meio, eu perceba que alguma coisa falhou. Isso aconteceu quando uma pessoa me comentou, falou que o prontuário lá no hospital, a gente coloca um número na página. E quando alguém tira uma página, eu sei que saiu aquela página, porque ele tem, nem se for manual, né? E no eletrônico? No eletrônico a gente não tem isso. A gente tem uma série de log, quem viu, quem gravou, mas a gente não tinha exatamente esse encadeamento. Então, a gente trouxe esse conceito em 2011, né? Muito antes da gente estar discutindo blockchain. Então,
É isso do blockchain, é um negócio quando legal. você certifica com esse componente, é isso? Ele tem um requisito opcional. Opcional. Então, tem empresas que têm isso, tem empresas que não têm. Mas veja, a gente não está falando de um negócio distribuído. É um prontuário dentro daquele prontuário. Sim. Então, dentro daquele hospital, eu vou ter o registro do encadeamento. A gente não está usando essa questão blockchain distribuída. Então, assim, eu acho que, de repente, ele traz uma complexidade que a gente não precisa. A gente precisa de coisas mais simples, né? Eu concordo com você. Eu sou obrigado a concordar com você sobre blockchain. Embora eu passe a minha vida inteirinha vendo cair no meu colo estudos e cases de que ele está funcionando aqui e ali, mas eu concordo com você que os pressupostos do blockchain, eles não são exatamente os pressupostos exigidos pela saúde. Então, não sei se caberia, embora tenha alguns países, a própria Grã-Bretanha está pensando em utilizá-lo. Que o nosso tempo acabou. Obrigado a você pela tua enorme inteligência, capacidade, continua trabalhando, vai lá para a Fiocruz, muda o mundo lá, porque a gente precisa muito de você, não só no presente, como muito mais ainda no futuro. Eu queria agradecer os nossos parceiros do projeto, a DGS Brasil, o Grupo Dédalus, o Grupo Fleury, a Salesforce e a InterSystem. Agradeço muito ao Luiz por essa possibilidade de conversar com a gente. Guilherme, vou deixar com você aqui para finalizar também uma edição aqui, já que a gente está falando de segurança, né? Maravilha. Da pesquisa maravilha. promovida aí pelo CETIC, que é um departamento do Comitê Acompanho Gestor. Acompanho muito eles. E esse é uma edição só de privacidade e segurança, e a gente trabalha aí com a parte de saúde, não é só saúde que tem aí, mas ele pega... Uma honra, autografou para mim, maravilha, Luiz. Mas também acho que é uma fonte super confiável de informação que a gente ajuda. Ok, ótimo, muito obrigado, Kia. Eu vou terminar aqui, a gente sempre dá mais notícias aqui no final, né? Então eu vou dar uma boa notícia que surgiu na semana passada. O Dr. Paul Burton, que é o diretor clínico da farmacêutica Moderna, ele deu uma entrevista dizendo o seguinte: vacinas para câncer, doenças cardiovasculares e autoimunes e outras condições estarão prontas até 2030. Diz ele, acho que teremos terapias baseadas em mRNA, quer dizer, do RNA mensageiro. Daqui a 10 anos estaremos nos aproximando de um mundo onde você realmente pode identificar a causa genética de uma doença e, com relativa simplicidade, editar e reparar usando a tecnologia baseada em mRNA. Imediatamente depois, a Pfizer, isso quem disse foi a Moderna, a Pfizer veio a público dizer o seguinte: os aprendizados do processo de desenvolvimento da vacina Covid formaram a nossa abordagem em geral à pesquisa e desenvolvimento do mRNA. Ganhamos uma década de conhecimento científico em apenas um ano. E, finalmente, Richard Hackett, que é CEO da Coalizão para a Preparação e Inovações contra Epidemias, ele disse o seguinte: o maior impacto da pandemia foi a redução dos cronogramas de desenvolvimento de muitas vacinas anteriormente não validadas. Significa que as coisas que poderiam ter acontecido na próxima década ou até 15 anos foram comprimidas para um ano ou um ano e meio. 10. Obrigado a vocês, até a próxima semana. Tchau, tchau.